Eu vos batizo com água, para arrependimento dos vossos pecados. Mas vem um aí, que eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas capítulo 3 e o verso 16. E aqui nesta palavra eu quero trazer algumas lições da vida do profeta João Batista. João Batista foi um homem de Deus escolhido pelo Senhor para preparar o caminho para que Jesus viesse, encontrasse um povo mais com o coração aberto para receber a palavra de Deus. João Batista, ele foi escolhido dentro do ventre da sua mãe Isabel. Eu quero dizer para você que João Batista, ele foi escolhido dentro do ventre da mãe dele, Isabel. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que você foi escolhido por Deus desde o ventre da tua mãe. Antes de você nascer, Deus já tem preparado um caminho para a tua vida, um chamado para você. Lembra que quando Deus falou com Jeremias no capítulo 1 e no versículo 4, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que você saísse da madre da tua mãe, eu te santifiquei e as nações te dei por profeta. Antes que você nascesse do ventre da tua mãe, Deus já tem te escolhido para ser um profeta do Senhor. Aquele que vem anunciar a voz de Deus aqui na terra. Entenda o que eu estou te dizendo. Você foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. Uma coisa que eu quero que você entenda. João Batista, a Bíblia diz que ele teria autoridade de Deus. Que ele teria autoridade de Deus. E assim como João teria autoridade de Deus, eu digo que você também vai ter autoridade de Deus. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1, verso 17, diz que o profeta João, ele viria na virtude do profeta Elias, ou seja, João Batista teria a mesma autoridade que tinha o profeta Elias, o profeta do fogo, o profeta do Senhor. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que Jesus também te escolheu e ele também te daria poder, ele também te daria autoridade para você anunciar a palavra do Senhor. A Bíblia diz em Lucas capítulo 9 e verso 1, e disse Jesus: eu vos dou virtude e poder contra os demônios e para curar os enfermos. Eu vos dou poder para expulsar demônios e para curar os enfermos. Lucas capítulo 9 e o versículo 1. Então essa autoridade não era só para eles naquela época. Essa autoridade é para mim e é para você. Sabemos que quando Jesus saiu da terra, os discípulos continuaram pregando com poder e com autoridade a palavra de Deus. E a Bíblia diz também que algo específico, algo aconteceu na vida do pai de João Batista, que era Zacarias. Zacarias, ele era um sacerdote. E naquela época, foram jogados sorte e caiu para que ele fosse dentro do templo queimar incenso. Enquanto Zacarias entrou dentro do templo para queimar incenso, a Bíblia diz que do lado do altar, apareceu um ser de branco, um anjo, e falou assim: Zacarias, a tuas súplicas, as tuas orações têm chegado diante do Senhor. A tua esposa Isabel ficará grávida e terá um filho. A Bíblia diz que Zacarias, ele não acreditou na mensagem do anjo. E ele disse assim: como pode eu, velho, a minha esposa já é avançada em idade, como nós vamos ter um filho? A Bíblia diz que o anjo então fala com Zacarias e disse assim: eu sou Gabriel.
eu assisto diante do trono de Deus. E porque você não acreditou naquilo que eu te falei, vai ficar mudo até estas coisas acontecerem. E eu aprendo algo muito especial aqui. Muitas pessoas, meu irmão, hoje têm chamadas de Deus, são escolhidas por Deus. E quando os profetas falam, quando Deus revela em sonho, eles não acreditam naquilo que receberam da parte do Senhor. E por isso ficam mudos. E por isso ficam cegos, não conseguem pregar, não conseguem fazer a obra de Deus, porque não acreditaram no chamado, até que chegue perto de cumprir todas as coisas, então cairá a venda dos seus olhos. Assim aconteceu com Zacarias. Quando João Batista nasceu, perguntaram como vai ser o nome do menino. Daí perguntaram para o pai, e ele escreveu numa lousa dizendo, será João. E quando ele escreveu, quando cumpriu, a boca dele se abriu, a língua dele se soltou, e ele começou a falar normalmente. Assim vai acontecer com muita gente. Tem gente que não acredita, e a língua só vai soltar e só vai desenvolver, só vai crescer, só vai conseguir fazer a obra de Deus quando essas coisas acontecerem. Eu quero que você entenda também que João Batista, quando João apareceu, ele não apareceu pregando em qualquer lugar, não, ele apareceu pregando no deserto da Judéia. Diz assim Lucas capítulo 3, verso 2, diz, veio no deserto a palavra de Deus a João Batista, filho de Zacarias. Lucas capítulo 3, verso 4, está escrito, no livro do profeta Isaías, vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor. Veja que João Batista, quando ele apareceu pregando a palavra de Deus, ele não apareceu pregando em igrejas grandes. Ele não apareceu pregando no templo em Jerusalém. Ele não apareceu pregando em igrejas que tinham tapete vermelho. Não, ele apareceu pregando no deserto. Veio a mim a palavra do Senhor no deserto. Hoje em dia, muitos querem pregar, muitos querem cantar, muitos querem fazer a obra de Deus, mas só querem fazer em igrejas grandes, em igrejas que tem tapete vermelho, onde ele possa desfilar por cima. Eita! Recebe aí, homem de Deus e mulher de Deus, meu irmão. Ele não escolhe lugar para pregar. Antigamente, tem homem de Deus de hoje, que antigamente, quando o vizinho lá do canto, lá no fundão do rincão, ligava para ele ia pregar. Agora, irmão, que ele cresceu um pouquinho, ele não vai. Ele tem que falar com o assessor dele, tem que falar lá com os empresários dele, para poder pregar a palavra de Deus. Mas antes ele corria atrás de uma agenda. E assim tem muita gente, irmão, que acha que a obra de Deus é feita assim, de qualquer jeito, é feito aí em igrejas grandes, é feito sim, mas primeiro temos que começar e pregar aonde Deus nos manda e quer que nós estejamos. Não adianta nós estarmos pregando por aí e não estarmos na vontade de Deus. Aleluia, aleluia. A pregação de João Batista não era uma pregação light. Ele não dizia, Deus vai te dar um carro. Ele não dizia, Deus vai te dar uma mansão. Ele não dizia, Deus vai te dar uma casa na praia. Não, ele dizia, arrependei-vos, raças de víboras. Ele chamava os crentes na época, que eram os fariseus, de víboras, porque eles não faziam a vontade de Deus. E por isso, hoje em dia, tem muita gente hoje que são que nem os fariseus. Eles não aceitam uma palavra direta do trono de Deus que bote ele nos eixos. Não, porque são líderes, estão por cima, eles acham que eles estão com a corda toda. Aí muitas vezes Deus já cortou o laço e Deus não está mais com esse tipo de pessoas. E Deus te escolheu para você pregar e anunciar a palavra do Senhor. O próprio Jesus, quando ele pregava a palavra, a multidão estava ali em roda dele por causa do pão, por causa do peixe, e de repente foi todo mundo embora. Quando Jesus começou a dizer que ele era o pão vivo, o pão que veio do céu, e quem não comer deste pão não viverá, esse sermão é muito duro. Esse sermão aí não dá para aguentar, eles foram tudo embora. E quando Jesus olhou, estava só os 12 discípulos, irmão. Jesus falou assim para eles, vocês não querem ir embora também?
Jesus também pregava duro. E Pedro diz, não, Senhor, para nós vamos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Oh, glória, oh, glória. Quem sabe onde tem palavra de vida eterna, ele pode ouvir uma palavra dura, ele pode ouvir uma palavra forte contra ele, mas ele permanece no lugar que Deus o chamou. E você? Você foi escolhido por Deus ou não? Você foi chamado por Ele ou não? Então, se você foi chamado por Ele, entrega a mensagem do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe.